Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós discutimos as vantagens de um planejamento sucessório através do instrumento de holding familiar. Meu nome é Priscila Ziliani, eu sou advogada e o tema de hoje é: por que deve-se evitar o inventário? Hoje você vai aprender o que é o inventário, o porquê ele deve ser evitado e mais, como você vai poder evitar ele, trazendo vários benefícios para sua família. Então, papel e caneta na mão e vem comigo. Bom, antes da gente começar a falar sobre o porquê deve se evitar o inventário, a gente tem que entender como se nasce o inventário, por que ele é preciso e o que é esse inventário. Bom, o inventário no ordenamento do direito brasileiro é um processo pelo qual os herdeiros devem passar para ter acesso à herança do patriarca. Vamos te dar um exemplo. Uma pessoa vem a óbito e ela tem patrimônio em seu próprio nome, no seu CPF. Então, para que os herdeiros dela tenham acesso a esse patrimônio, tenha propriedade desse patrimônio, ele tem que passar por esse processo de inventário. É claro que pelo princípio de Cesarini, ele já tem a posse, mas só vai ter a propriedade através desse procedimento. É a regra no direito brasileiro. Para os herdeiros ter acesso a todo o patrimônio, a todo o legado da família, ele tem que passar pelo processo de inventário. Bom, mas vamos lá. Quais os inventários existem hoje no Brasil? Hoje você tem duas opções: pelo inventário judicial e pelo inventário extrajudicial. O inventário judicial é um pouco mais conhecido, e ele acontece quando geralmente há litígios na família, quando há não concordância da separação, da divisão dos bens, quando há um rol muito grande de credores, e há também um inventário extrajudicial. Esse inventário extrajudicial ele é feito diretamente no cartório de notas, mas para isso deve-se atender a alguns requisitos. Quais eles? Não pode ter conflito entre os herdeiros, todos devem ser maiores e capazes e não pode haver testamento. Se houver testamento, é obrigado que este se dê início através do processo judicial. Então você tem todos esses cenários, você pode optar entre o inventário judicial e o inventário extrajudicial. Essa é a regra do Brasil. Priscila, mas como acontece? Pelo Código de Processo Civil, você tem até 60 dias para dar entrada nesse inventário. Isso quer dizer que, a partir do momento que a pessoa vem a óbito, ela tem 60 dias para constituir um advogado, ver se tem credores, se há débitos a serem pagos. Ela precisa tirar certidões nos fóruns, nos cartórios. Ela precisa emitir certidões negativas, a certidão de testamento para ver se há ou não um testamento, recolher os impostos e, por fim, dar entrada neste inventário. Tudo isso com 60 dias corridos a partir da data do óbito. Aí, então, esse advogado, ele vai até o órgão competente, seja no judiciário ou seja no tabelião, para protocolar esse inventário. Bom, o inventário é, em média, tempo útil de 2 a 6 anos. Acontece que já tivemos aí um dos maiores inventários do mundo, demorou cerca de 105 anos para se encerrar. Então, o inventário, ele carrega com ele esse mau posicionamento. Todos, quando falamos inventário, a gente pensa em algo truncado, em algo doloroso, em algo burocrático e ainda algo que pode trazer, sim, grandes conflitos de interesse entre as famílias, desacordo quanto a partilha de bens, quanto ao formal de partilha expedido e dentre outras tantas nuances que vem sendo. Mas por que, Priscila? Por que esse inventário deve ser evitado? E se lá no início eu falei que tem como ser evitado, porque ele é uma regra, sim, mas você pode fugir dele. Bom, por que ele deve ser evitado? Se você não passou por um inventário ainda, você conhece alguém que tenha passado por esse inventário. E certamente você escutou que esse inventário é extremamente caro, que a pessoa precisou vender algum patrimônio para custear esse inventário, que o advogado foi caro. Mas você já parou para analisar qual o valor que você iria pagar hoje caso realizasse o inventário? É isso mesmo. Poucas pessoas pararam para fazer as contas. Muito se fala, é caro, é um absurdo, o Estado se vale quando a pessoa falece, mas poucas pessoas fizeram as contas. E hoje eu te convido para fazer a conta comigo. Vamos lá?
Eu vou te dar um caso que aconteceu no meu escritório, infelizmente um cliente perdeu o pai. Vou usar ele como exemplo e você pode aí colocar os valores para que você possa seguir também. Eu vou falar um exemplo, colocar um nome aqui subjetivo, Rafael. Ele me procurou porque o pai dele a óbito. O patrimônio dele não era muito exacerbado, ele é uma pessoa de classe média. O pai dele ele havia comprado há 20 anos atrás um patrimônio avaliado a R$250 mil. E era esse valor que estava lá no seu imposto de renda. Acontece que, quando ele veio a óbito, nós tivemos que levar esse patrimônio para que fosse avaliado pela Cefaz. E a Cefaz avaliou o patrimônio a R$1.150 mil. E sobre esse valor, primeiro ele teve que pagar o imposto de ITCMD. O imposto de ITCMD é o imposto de transmissão causas-mortes, é o imposto da morte, é o imposto que recai sobre a herança. É o maior imposto hoje cobrado no inventário, é o que mais se paga no inventário. Aqui no Mato Grosso, esse imposto tem alíquota progressiva, que é de 2% a 8%. Isso quer dizer que, a depender do valor do seu patrimônio, você se encaixa em uma dessas alíquotas. Nesse valor de R$1.150.000, o Rafael ele teve que pagar, a título de imposto, teve que recolher 4% desse imposto. 4% sobre esse patrimônio ficou R$46 mil. Sobre esse valor de R$1.150.000, aos honorários também, que em média de 5% é o limite mínimo aqui no estado do Mato Grosso, que a OAB estabelece. Cartório de registro de imóveis, mais 5 mil. Cartórios de notas, mais 5 mil. E também teve que pagar certidões, que ficou em torno de R$2 mil. Ou seja, ele teve 13% do seu patrimônio reduzido. Isso porque teve que passar pelo inventário. Independente se a pessoa tem grandes fortunas ou pequenas fortunas, o que vale para o inventário é o valor do seu patrimônio hoje. E quem avalia isso é o estado onde você está. Bom, tendo em vista isso, muitas pessoas não possuem esse patrimônio. 13% do patrimônio chega a R$115 mil. E não é R$115 mil que você vai pagar parcelado da forma que você quer. É R$115 mil que tem que ser pago à vista. Fora o advogado, o restante tem que ser pago à vista. Aí a pergunta que eu te faço é: as pessoas possuem esse valor disponível para o pagamento de TCMD? Os seus filhos, os seus herdeiros, eles possuem esses valores para ser pago? Você já fez uma reserva para que seus filhos paguem esse valor de TCMD? Você sabe por quê? Porque não adianta você falar, mas o meu patrimônio paga. Porque se você fala isso, quando você vem a óbito, quando o patriarca vem a óbito, todas as contas são bloqueadas, as empresas são bloqueadas, o patrimônio é bloqueado. E a única forma de o teu filho estar tendo acesso a esse patrimônio para vender esse bem, para então custear o seu inventário, é indo ter que recorrer às tutelas jurisdicional. Ou seja, ele tem que entrar na justiça, pedir um alvará para que o juiz libere ou a conta bancária, ou até mesmo a venda de um patrimônio. E olha só, e ainda tem que pagar mais 3% de custa judicial. Ou seja, o que era ruim ficou pior ainda. E é por isso que a gente fala que o inventário, ele tem o poder, sim, de rebaixar o seu filho de classe social. Acontece que as pessoas não costumam fazer essas contas, não costumam pensar quanto realmente esse inventário vai custar para o seu filho. Né? Muitas vezes ele vai ter que vender uma única casa, como foi no caso do Rafael, ele teve que vender a casa que ele morava desde criança. Agora você imagina um patriarca deixar um patrimônio para o filho, ou o único patrimônio para o filho, o único imóvel para o filho, e no fim o filho ter que vender este imóvel e ele ser rebaixado de classe social, porque aqui ele morava num bairro nobre. Só que com o valor que ele teve que pagar as despesas, pagar o ganho de capital da compra e venda, pagar as custas judiciárias, pagar a custa do cartório, pagar o advogado, pagar o ITCMD, quase não sobrou nada para ele se manter no mesmo padrão de vida que ele tem. O que eu vejo que a maioria das pessoas fazem é trabalham afinco, trabalham dia a dia, sol a sol, às vezes perde o almoço do filho, perde uma reunião com o filho, às vezes não pode viajar com o filho, para construir um patrimônio para deixar para o filho.
E aí, na verdade, esse patrimônio vai todo para o Estado e não vai para o filho. E é por isso que a gente bate na tecla em que você deve evitar o inventário. E mais que isso, a gente traz uma mudança de paradigma para você, que é: quem não tem vida eterna não deve ter patrimônio. Você sabe por quê? Se você tiver patrimônio, você vai ter que passar pelo inventário. Mas Priscila, como que eu vou fazer isso? Pelo instrumento de holding familiar, você não precisa passar pelo inventário e ainda traz grandes benefícios para o seu filho. Por quê? Porque a holding familiar, ela atua para você como uma empresa cofre. O seu patrimônio, o seu acervo patrimonial vai ser integralizado dentro dessa empresa cofre. No seu imposto de renda, você não vai ser mais dono da casa, da fazenda, do gado. Você vai ser dono das cotas empresariais. E é essas cotas empresariais que você vai doar para o seu filho. Você vai fazer um planejamento sucessório, ou seja, é um planejamento patrimonial em cima de um planejamento sucessório. Você vai doar as cotas para o seu filho em um sistema onde você vai continuar como manda-chuva do seu patrimônio, podendo fazer tudo que você quiser. Se você quiser vender, alienar, dar para outra pessoa, tomar de volta, vender, fazer o que você bem entender. Dessa mesma maneira que você faz hoje com o seu patrimônio, o que você bem entende. E por que a holding familiar ela evita o inventário? Porque a pessoa jurídica, ela não morre. Via de regra, uma pessoa jurídica, ela não nasceu para morrer. Diferente de uma pessoa física, que ela morre. E quando se morre, quando vai a óbito, há o procedimento de inventário. Como a PJ, que é a pessoa jurídica, não vem a óbito, não necessita do inventário. Como você já vai ter doado as cotas para os seus filhos de usufruto, a partir do momento que você não estiver mais aqui, é como se fosse um sistema de gatilho, essa holding familiar dispara e o seu filho tem acesso a todo esse patrimônio sem precisar passar pelo inventário. Lembra dos benefícios que eu te falei? Enquanto você estar aqui, o seu patrimônio está protegido, ele não pode ser alienado, ele não pode sofrer nenhum revés financeiro. E quanto ao ITCMD, que é aquele maior imposto sobre a herança, você consegue doar ele pelo valor que está declarado no seu imposto de renda. Isso quer dizer que o Rafael lá, o pai do Rafael, se tivesse me procurado, ele não ia pagar o imposto sobre herança em cima de 1.150.000. Ele iria pagar o imposto sobre herança sobre 250 mil reais, que era o valor que estava declarado no imposto de renda dele. Então veja-se bem, só se passa pelo inventário quem tiver bens em seu próprio nome. Então você pode perceber que o inventário ele é obrigado só para um tipo de pessoa, aquela pessoa que tem patrimônio em seu próprio nome. E com a holding familiar você não tem patrimônio em seu próprio nome. O patrimônio seu vai estar dentro de uma pessoa jurídica com todo um sistema de planejamento patrimonial e sucessório. A partir daí você tem uma escolha. Você tem a escolha de continuar fazendo o que você está fazendo, colocando tudo no seu próprio nome e deixando esse abacaxi na mão do seu filho para que ele descasque quando você não estiver aqui, ou você pode realizar sim um planejamento patrimonial e sucessório. É bem certo que talvez você não precise desse planejamento hoje. É bem certo que seu filho talvez não precise, mas é certeza de que com ele você vai estar dando ainda uma maior proteção. É uma proteção em cima de uma outra proteção. Costumo dizer aqui que planejamento patrimonial da família é um extremo ato de amor para os seus descendentes, para as pessoas da sua família, para as pessoas que você ama. Então lembre-se, hoje você já sabe que o inventário é a regra sim, mas que ele pode ser evitado. Acompanhar, não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, deixa um like aí pra mim e eu vou deixar meu site aqui na descrição do vídeo para que e lá você vai entender um pouco mais sobre esse mundo das holdings familiares como instrumento de planejamento patrimonial e sucessório. Um forte abraço, nos vemos em breve e até já!